Havia, em Israel, uma mulher muito bondosa chamada Ana. Ela era casada com Eucana, um homem que a amava muito. Mas havia algo que deixava o coração de Ana triste: ela não podia ter filhos. Naquele tempo, ter filhos era motivo de muita alegria, e a ausência deles fazia as pessoas se sentirem incompletas. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos ano após ano. Ana e sua família iam até a cidade de Siló, onde ficava o tabernáculo, para adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Mas, mesmo nesses momentos de festa, Ana sentia um peso no peito. Havia pessoas que zombavam dela e a faziam se sentir ainda mais triste por não ter filhos. Um dia, depois de oferecer o sacrifício ao Senhor, Ana não conseguiu mais esconder a dor. Ela se afastou e foi até a entrada do templo. Ali, com o coração apertado e os olhos cheios de lágrimas, Ana começou a orar. Ela não falava em voz alta, seus lábios se moviam, mas sua voz quase não saía. Dentro do seu coração, ela derramava tudo diante de Deus. E foi nessa oração que Ana fez uma promessa muito especial: Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e me deres um filho, eu o entregarei a ti por todos os dias da vida dele. Enquanto ela orava, o sacerdote Eli a observava e, no começo, até pensou que ela estivesse confusa ou perturbada. Mas Ana explicou: não, meu senhor, eu estou apenas derramando minha alma diante do Senhor. Eu estou muito triste e estou falando com Deus. Ele então respondeu com palavras que encheram o coração de Ana de esperança: vai em paz, e o Deus de Israel conceda o que você pediu. Naquele momento, a tristeza de Ana foi embora. Ela creu que Deus havia ouvido sua oração. O tempo passou, e a promessa de Deus se cumpriu. Ana ficou grávida e deu à luz um menino. Imagine a alegria no coração dela ao segurar aquele bebê nos braços pela primeira vez. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos e disse: o nome dele será Samuel, porque eu o pedi ao Senhor. Samuel não era apenas um bebê, ele era prova viva de que Deus ouve e responde às orações sinceras. E Ana sabia, aquele menino cresceria para servir ao Senhor, porque ela havia prometido entregá-lo inteiramente a Deus. O tempo passou. Samuel crescia saudável e forte, cercado de amor e cuidado. Ana o embalava todas as noites, cantando canções de gratidão a Deus, lembrando-se sempre de que aquele menino era um presente do Senhor. Cada risada de Samuel, cada passo que ele dava, lembrava a Ana que Deus havia sido fiel à sua oração. Mas, no fundo, Ana também lembrava da promessa que tinha feito: Senhor, se me deres um filho, eu o entregarei a ti por todos os dias da sua vida. Quando Samuel ainda era bem pequeno, alguns estudiosos acreditam que ele tinha por volta de 3 anos. Ana sabia que havia chegado a hora. Ela costurou com carinho uma pequena túnica de linho, igual às usadas pelos sacerdotes, e se preparou para levá-lo a Siló, onde ficava o templo do Senhor. A viagem não foi curta. Imagine a cena: Ana, Eucana e o pequeno Samuel caminhando pelas estradas de terra, com outros viajantes indo adorar a Deus. Samuel, com seu olhar curioso, talvez perguntasse: mamãe, para onde estamos indo? E Ana, com um sorriso doce, respondia: vamos à casa do Senhor, meu filho. Lá, você vai servir a Deus e aprender sobre ele todos os dias. Quando chegaram ao templo, Ana procurou o sacerdote Eli. Ao encontrá-lo, disse: meu senhor, sou aquela mulher que esteve aqui orando há alguns anos. Orei pedindo este menino, e o Senhor me concedeu o que pedi.
Por isso, agora eu o entrego ao Senhor. Ele pertencerá ao Senhor por toda a sua vida. E ali, diante de Eli na presença de Deus, Ana cumpriu sua promessa. Samuel ficou no templo para servir, mesmo sendo tão pequeno. Ele ajudava nas tarefas simples, abrir as portas, arrumar os utensílios e observar tudo com atenção, aprendendo sobre o culto e sobre a lei de Deus. Mas Ana não o esqueceu. Todos os anos, ela subia a Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor e levava uma nova túnica feita com suas próprias mãos para Samuel. Imagine a alegria no coração do menino ao receber o presente da mãe, sentindo o abraço dela e ouvindo palavras de encorajamento. Continue servindo a Deus, meu filho. Ele está com você. Samuel crescia no templo, rodeado pela presença de Deus, e o sacerdote lhe cuidava dele como um pai espiritual. Assim, desde muito pequeno, Samuel aprendeu que sua vida era dedicada ao Senhor, e isso moldou todo o seu futuro. O templo estava em silêncio. Era noite, e o jovem Samuel já estava acostumado à sua rotina de servir ao Senhor todos os dias. Depois de ajudar o sacerdote Eli, arrumar as coisas do templo e verificar as lâmpadas que ficavam acesas, ele se deitou para descansar. O lugar era tranquilo, iluminado apenas pela luz suave da lamparina de ouro que queimava diante da Arca da Aliança. Samuel estava prestes a adormecer quando Samuel, o menino, abriu os olhos. Alguém tinha chamado seu nome, sem pensar duas vezes. Ele se levantou e correu até onde Eli estava descansando. Aqui estou, meu senhor. O senhor me chamou? Eli, ainda meio sonolento, respondeu: Não, meu filho, eu não chamei. Volte a deitar-se. Samuel voltou para sua cama e se cobriu. Mas, pouco tempo depois, Samuel, novamente, ele levantou e foi até Eli. Aqui estou. O Senhor me chamou? Eli balançou a cabeça e respondeu: Não, meu filho, eu não chamei. Vá descansar. Samuel obedeceu, sem entender muito bem o que estava acontecendo. O templo estava silencioso, apenas o som suave das tochas queimando. Ele se deitou outra vez, mas, pela terceira vez, a voz veio: Samuel. Agora Samuel foi rapidamente até Eli e disse: Aqui estou, pois o Senhor me chamou. Foi então que Eli percebeu algo muito importante. Era Deus quem estava chamando o menino. Então ele disse a Samuel: Vai e deite-se novamente. E, se ele chamar de novo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel voltou para o seu lugar, o coração batendo rápido. Deitou-se, respirou fundo e ficou em silêncio, esperando. E então, a voz veio mais uma vez, mas dessa vez com uma presença tão real que Samuel sabia que não era uma voz comum. Samuel, Samuel. E Samuel respondeu com humildade e coragem: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Naquela noite, Deus falou com Samuel, revelando mensagens importantes para o povo de Israel. E foi assim que, pela primeira vez, Samuel ouviu a voz do Criador, um momento que mudaria para sempre a sua vida. Depois daquela noite em que ouviu a voz de Deus pela primeira vez, a vida de Samuel nunca mais foi a mesma. Ele continuou vivendo no templo, ajudando o sacerdote Eli e cuidando das tarefas que lhe eram dadas. Mas agora havia algo diferente. Samuel sabia que o Senhor falava com ele. Desde cedo, Samuel aprendeu a ouvir atentamente e a obedecer a Deus. Mesmo quando a mensagem era difícil de transmitir, cada vez que o Senhor lhe falava, Samuel guardava aquelas palavras no coração até chegar o momento certo de anunciá-las. Ele não inventava nada, não aumentava, não diminuía, dizia exatamente o que Deus mandava. Com o passar dos anos, Samuel se tornou um jovem respeitado. As pessoas vinham de todas as cidades para ouvir o que ele tinha a dizer, porque sabiam que suas palavras não vinham de si mesmo, mas do próprio Deus. A Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caía por terra, ou seja, tudo o que ele dizia se cumpria. Imagine isso: crianças, jovens, anciãos, líderes e até reis ouviam Samuel com atenção. Ele não tinha medo de falar a verdade, porque sua maior preocupação era agradar ao Senhor. A fama de Samuel se espalhou por toda a nação, de Dan, no extremo norte de Israel, até Berseba, no sul,
Todos sabiam, Samuel é um profeta verdadeiro e justo. E não era apenas fama, era um reconhecimento de que Deus realmente estava com ele. Em um tempo em que o povo muitas vezes se afastava do Senhor, Samuel era como uma luz no meio da escuridão, lembrando todos de que Deus continuava cuidando de Israel e chamando seu povo de volta para si. E assim, Samuel cresceu, servindo como mensageiro fiel do Senhor, guiando o povo com sabedoria, coragem e amor pela vontade de Deus. Samuel cresceu e, com o passar do tempo, tornou-se não apenas profeta, mas também o último juiz de Israel. Isso significa que ele era o líder que guiava o povo, julgava as causas, dava conselhos e, principalmente, ensinava todos a obedecer a Deus. Por muitos anos, Samuel foi um exemplo de liderança justa. Ele não aceitava suborno, não se deixava influenciar por interesses pessoais e sempre colocava a vontade de Deus acima de tudo. O povo respeitava sua palavra e sabia que ele falava com autoridade vinda do Senhor. Mas chegou um tempo em que o povo de Israel olhou para as outras nações ao redor e começou a reclamar: queremos um rei para nos governar, como tem todas as outras nações. Essa atitude deixou Samuel triste, porque ele sabia que Deus era o verdadeiro rei de Israel. Ele orou ao Senhor e Deus disse: Samuel, não é a você que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Porém, faça o que pedem e escolha o homem que eu indicar. Assim, Deus guiou Samuel até um jovem chamado Saul, da tribo de Benjamim. Ele era alto, forte e de boa aparência. Seguindo a ordem de Deus, Samuel pegou um vaso de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e disse: o Senhor ungiu para ser príncipe sobre o seu povo. Saul se tornou o primeiro rei de Israel. No começo, ele até tentou seguir o Senhor, mas com o tempo, desobedeceu a sua palavra. Isso entristeceu muito Samuel, e Deus disse que escolheria outro homem para ser rei. E assim, Deus enviou Samuel até a casa de Jessé, em Belém. Lá, Samuel viu vários filhos de Jessé, todos fortes e preparados para lutar. Mas Deus o alertou: não considere a aparência nem a altura, pois eu vejo o coração. Então, chamaram o mais novo, que estava cuidando das ovelhas, Davi. Ele era jovem, ruivo, com belos olhos e um coração puro diante de Deus. Quando Samuel o viu, Deus falou: é este. Samuel, obedecendo, ungiu Davi com óleo e, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. Assim, Samuel cumpriu sua missão como profeta, juiz e servo fiel, guiando Israel, ouvindo a voz de Deus e marcando a história como o homem que ungiu os 2 primeiros reis da nação. E mesmo quando já estava idoso, seu coração continuava firme no propósito: servir ao Senhor até o último dia.